Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta segunda-feira, início de mais uma semana. E tivemos o clássico do Campeonato Gaúcho ontem, ou melhor, no sábado, né? Mas foi virada também de sábado para domingo, com a vitória do Grêmio no final da partida. O Grêmio que já viajou, tem jogo na quarta-feira, a última fase da pré-Libertadores, e o Grêmio querendo garantir vaga na fase de grupos da Libertadores na América. E o Renato não acompanhou a delegação, positivou com Covid, mas, segundo informações do Departamento Médico do Grêmio, vai cumprir sua quarentena, está assintomático e apenas o resguardo para que ele possa voltar com toda a tranquilidade em função dessa pandemia toda que a gente atravessa aí, todos nós estamos sujeitos a uma situação como essa. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo, né? E também é importante que você, além de participar, divulgue ainda, né? A RDC para aquelas pessoas que ainda não conhecem, embora todo mundo já conhece, a emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, completou aí, vamos para 3 anos no ar, recentemente completando agora pouco mais de 2 anos e meio, então genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área. Masal, 68 anos, nossa força é tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 108 anos GBOX. É o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. E também Senai. Você está enrolado para estudar, então desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje, lá na ponta, o nosso jornalista, companheiro Flávio Fiorin, e recebendo aqui os conselheiros de Grêmio Internacional, Ayrton Ruschel, mais evidentemente que o sorridente, depois da vitória do Clássico Grenal, e o Colorado, e hoje secretário também, né, de urbanismo de Porto Alegre, Luiz Fernando Záquia. Záquia e Ruschel, por onde passou essa derrota do Inter, Záquia, e Ruschel, por onde passou essa vitória do Grêmio? Carlos Eduardo, vou tomar a liberdade de abrir por ter sido o vitorioso. Até porque o vitorioso tem preferência. O vitorioso do Grenal, né? Eu estava me lembrando o que eu diria na abertura do programa e aí me lembrei, Isaac. Eu fui adolescente nos anos 70, naquela época extraordinária do Internacional, Fiorinho. O Internacional fez o Octa, fez o Binacional. E a gente ganhava um Grenal, me lembro, 3 gols do Zequinha. Se imortalizou 3 gols do Zequinha, um Grenal que não valia nada, porque depois do que valia o Inter ganhou, né? Então eu quero te dizer, Cadu, primeiro, ganhar um Grenal se comemora. Tu ganhou o Grenal, comemora. Então eu quero dizer como gremista aqui, torcedor gremista, comemore, foi uma vitória legítima, uma vitória com 3 pontos. As repercussões, as questões táticas, as respostas dos jogadores, a gente vai analisar aqui, mas a primeira coisa é comemorar. A segunda, eu dizia que esse Grenal seria menos importância até pela questão do gauchão, da fase classificatória, mas para ver que resposta teríamos de meninos que estão se candidatando à titularidade do Grêmio. E aí vi um goleiro com uma atuação muito madura, muito consistente, um goleiro que chegou e ficou ali, ele te passa segurança. Não vou superestimar ele, mas ele te passa segurança, né? Isso, que ele foi muito inseguro, mas é que nós estamos. Ele está em vantagem porque ele está partindo de um parâmetro de Paulo Vitor e Vanderlei, que ele tem potencial. Tivemos a confirmação do Wanderson, que é uma realidade. Os Léos. O surgimento, eu estou indo de trás para diante, o surgimento de um zagueiro que, olha, me espantou. A naturalidade, a velocidade, aí se diz que nos treinamentos ele tem mais velocidade que o próprio PP, que é um atacante, isso para zagueiro é indispensável, né? E as confirmações, então, de Ferreirinha e o Léo Chu e meninos
que estão surgindo. Então, o Grenal foi importante, como eu digo, primeiro para ganhar um Grenal, né? E, em segundo lugar, ver quem se candidata, e é sim possível. Acho que tem jogadores que vão. O Alisson está numa fase muito ruim, né? O Léo Chu está pedindo passagem, esse outro Léo da direita é uma flecha, é muito rápido. Então, o Grenal, em termos de Grêmio, Cadu, ele valeu pela vitória e por jogadores que começam a se insinuar na Libertadores como titularidade. A derrota do Inter, Luiz Fernando Zacchi, muitas críticas aí ao Ramírez, embora é uma metodologia nova, é uma mecânica de jogo nova, isso requer tempo, mas o Grenal, se falou muita semana passada aqui, que não teria consequências. Não, o Grenal, seja o que for, sempre tem consequências, né? E agora está havendo uma cobrança muito grande por parte do torcedor em relação à postura do Internacional com essa nova mecânica de jogo. Foi por aí ou tu vês de outra maneira? A sensação que eu tenho é que foi um Grenal de compadres, né? Era para ser 0-0, era o meu score. Parece que os dois fizeram um acordinho, ó. Ninguém chega lá, ninguém vem para cá, e o gol foi um lance... Não avisaram o Léo Chu, ele deu um chute direito. Não avisaram o Léo. Não me incomoda que não te incomoda e fica assim. Sábado à noite. Tem que um troço interessante. Teve um cartão amarelo do lateral direito e o outro depois tirou a camiseta. Mas por lance de violento, por falta, um cartão amarelo. O Grenal nunca tem menos de 8 cartões amarelos, alguns vermelhos talvez, confusão, discussão, pênalti, não teve nada disso. Joguinho de compadre, casado contra solteiro, ninguém... Nem o VAR precisa ser utilizado. Nada. Absolutamente. O anormal foi no lance de muita qualidade do Léo Chu, de muita qualidade, e de um erro. Acho que também aí, para que serve o Grenal? Claro que eu concordo. O importante é vencer, sempre é bom ganhar, não vale nada, vale no mínimo a estatística, né? Esse é o Grenal que dá para perder. Eu tenho que perder algum Grenal para aprender? Tenho. Então, que perca esse. E que a partir de então, sabendo por que eu perdi, eu posso ter chance de ganhar. Eu acho que o Internacional, o esquema... Enfim, acho que é muito cedo tu fazer uma avaliação. A minha discussão é, eu tenho jogador para fazer esse esquema? Eu gosto do esquema, desde que eu tenha bons jogadores para fazer isso. Eu acho que talvez daqui 3, 4 meses nós possamos dizer, olha, o cara conseguiu fazer de um time normal com um esquema desse para um bom time. Ou daqui um pouco, olha, naufragou, o troço não deu certo, se perdeu tempo, Fernando Diniz da vida, etc., e não se levou a lugar nenhum. Agora, tu fazer uma avaliação no 5º jogo dele, no 6º jogo, ele ganhou 4, empatou 1, perdão, no 6º jogo dele, quando ele modificou todos os jogos, a composição do time, para dar espaço para todos, para testar todos, parto do princípio que a partir do Grenal ele diz, bom, meu time, em tese, começa a ser esse. O desenho do meu time é esse. O zagueiro central não é o Zé Gabriel, o zagueiro central é o menino que jogou e que fez uma bela partida. Bela partida. É bom jogador. O Lucas foi muito bem. Já que a gente está com problema só no teu microfone aqui, O Lucas foi muito bem. já que a gente está com problema no teu microfone, que a gente já vai dar um jeito em relação à qualidade do áudio. Então, enquanto isso, vamos dar uma olhada aí nos lances da vitória do Grêmio ontem, né? Eu acho que mostrou realmente que tinha sido um jogo parelho. O Internacional teve alguns momentos melhores. O Internacional no primeiro tempo mostrou um pouco melhor em relação ao Grêmio. As modificações depois do Renato também foram fundamentais. Mas uma coisa que me chamou a atenção, não só a minha, de todos, o Ramírez entrou com o time do Abel. Era o time do Abel. Não, mas não a escalação. Mas não o posicionamento, né? Não o posicionamento. Não o posicionamento. Mas era o time do Abel. Ou seja, com o Rodinei, com o Moisés. O Rodinei nem se sabe se vai ficar, né? O Internacional procura um lateral. Mas a escalação era o time do Abel. Os nomes eram os mesmos. Depois, exatamente quando o Grêmio posicionou de maneira diferente, quando o Renato fez as posições, aí ele escalou o time dele. As modificações que ele colocou em relação... Cadu, eu conheço a posição do Zacchi. Muito se avaliou, também, não sei se o Zacchi vai concordar, tu pode também concordar, que nesse esquema utilizado aí no jogo do sábado à noite, o Edenilson e o Patrick não apareceram. Era essa a minha versão, vou entrar, Viorim, porque é por isso que... O Patrick, ele mudou de posição. Eu conheço a posição do Zacchi, então só vou reforçar e aproveitar que ele fale do Internacional, porque o Internacional teve duas vertentes que lhe conduziram praticamente quase ao título brasileiro, que era Edenilson e Patrick, né?
mas de uma determinada função. E o que se vê Com o são Cudê e com o Abel. esses dois jogadores escalados, porém não executando aquela função. Então, até a gente brincou, né? Pô, quando o time tem que melhorar, a gente muda o que não está dando certo. E o Inter parece que está mudando o que deu certo. Isso pode demorar um pouquinho, mas é visível que o Patrick jogando como ponta esquerda, como era o Éder há não sei quantos anos atrás, não existe. Né? E tu tirar o motor, a bola propulsora do Internacional, que é o Edenilson, daquela função que ele fazia de intermediária, cai muito o Internacional. É isso, né, Zaqueu? Eu ouso dizer até que o Patrick parece dar a sensação que está com má vontade. Porque ele vê que ele não está na função dele, que ele fez um belo Campeonato Brasileiro. A gente está acompanhando a saída dele aí, ó. Ele está má vontade. Até no lance mano a mano, que ele sempre tem uma qualidade, ele está perdendo, ele não é o mesmo jogador. Será que ele está insatisfeito? Né? Não tenho Por que eu vou me esforçar se eu não estou na minha? Isso aí. Mas não é questão de não estar na minha, é questão de ele sabe que daqui um pouco não Pode voltar. rende. Não, está estourando nele, desculpa a expressão. Não é na minha, está estourando em mim, né? Isso. É lógico. O Internacional teve com o Lucas Ribeiro, né? Aquilo é o tipo de jogada no esquema que o Ramires quer, né? Só que aí o gol não saiu, não aconteceu. Ele fez jogada de um volante e uma conclusão do zagueiro. A conclusão Como foi a do Praxedes, né? Como foi a do Praxedes também, né? E no pé bom, né? Estava enquadrado, foi no pé bom, o chute foi sem qualidade. Falou da insatisfação. E eu quero só que deixa eu fazer o meu peixe ali. Diga. Vocês viram a jogada do Matheus Henrique, aí já na segunda função, eu digo... Olha esse lance aí, Arthur Rocha, também. Cadu, mas é isso que eu quero mostrar, depois a tua produção volta. Quem é que começa a jogar? O Matheus Henrique, como segundo volante, dá uma pifada e dá toda a articulação. Quer dizer, nós vamos matar um jogador como o Matheus Henrique, colocando ele numa função de primeiro volante, né, que só está trazendo. Não sabe, não é a característica do jogador. Aí tu perde um bom jogador, né? É como eu disse, ele é segundo volante e ele tem que disputar com o Maicon e com o próprio Darlan. Esse gol não tenha dúvida, é aquele lance que de Milton acerta uma, né? E homenageou o Tarcísio de novo, né? Homenageou o Tarcísio, foi o presente grego, já tinha passado da meia-noite, era aniversário do Internacional. Tu vê que o futebol é interessante, né? O Internacional fez todo o jogo inverso desse lance. O lance começa num chute do goleiro do Grêmio, né? O Breno que faz o lançamento, o centroavante, o menino, o Ricardinho, dá a casquinha, o meu lateral direito, que estava jogando há 15 minutos, não marca, fica só bloqueando. Mas aí o mérito é do Léo Chu, né? Não. A jogada dele foi o drible e a batida na bola. Do Internacional. O primeiro erro foi perder a primeira bola na cabeça para o centroavante do Grêmio. Ele dá casquinha. O segundo, esse lance que eu me refiro. Isso. O segundo lance é o teu lateral direito. O jogador, tem muita gente que não gosta do Rodinei, mas o Rodinei me serve porque o Rodinei sabe das suas limitações e ele marca o jogador. O próprio Ferreirinha, durante todo o jogo, que é um jogador com muita habilidade, com velocidade, eu não me recordo, acho que teve um lance que ele teve a vantagem sobre o Rodinei. O Rodinei marcava o jogador a 1 metro, encostado no jogador. Aí tem a força física, enfim, chega junto. Esse menino, o Heitor, está dando 3 metros para um jogador rápido, o jogador bota a bola, corta para dentro, ajeita o corpo e ele fica torcendo. Quer dizer, eu não estou justificando, acho que o gol foi de muita qualidade, mas eu já ouvi dizer assim, não, mas a culpa do Lomba, braço Zaque, aí é muita injustiça no Lomba. Não tinha como buscar. Muita gente dizendo. Olha, de motorista de Kombi. Mas aí tu pode dizer qualquer coisa no futebol, respeitosamente, bota 2 goleiros, um em cima do outro ali. Tira em pé em curva. Eu tive uma conversa hoje, que nos ligou, está sempre na nossa audiência, ele está mais no programa do que eu. Né? Eu, sexta-feira, tiro a minha folga, dou para o Fiorim fazer o programa. Ele nos assiste de segunda a sexta-feira. É o professor Júlio Espinosa, né? Ele divide aí, ele, ou é São Paulo, agora hoje ele está em São Paulo, ou no Balneário Camboriú. Ele fez uma análise perfeita em relação a essa maneira aí do Internacional jogar, que hoje, esses meninos mais jovens aí estão... Porque o futebol moderno é esse, né? Mas que esses jogadores de 24, 25, 23 não têm essa cultura do futebol.
Então, ele até fez referência exatamente a essa situação aí. Olha, hoje o goleiro defender uma bola com o braço trocado não acontece mais. Né? Eles estão exigindo que os goleiros saiam jogando, ou seja, é do tempo que o goleiro era para defender e não para sair jogando. E essa foi a tônica do Internacional durante todo o jogo. A volta, a falta de velocidade do Internacional. É um futebol moderno, ou seja, existe isso aí. Cadu, mas não existe essa cultura. Essa falta de velocidade que tu mencionou. Assim, isso aí, se tivesse torcidas, que fosse há 10 anos atrás, aí era o tempo do Zague, o tempo dele, não tinha como a torcida não vaiar. Mas eu duvido esse esqueminha. Olha, Zague, me dava... Porque assim que eu vejo, né, os jogos, eu vejo aquela bola recuada. O Loma saiu jogando 2 vezes com o Edenilson. Marcado. Aquilo ali com o público, Cadu, eu vou esperar para ver. Eu vou esperar para ver. O pior é o seguinte, então 1-0. E aquela declaração forte do Rodrigo no fim do jogo. E nós vamos o Inter acompanhar. tem medo de chutar, de arriscar. Mas nós dá vamos uma ver cara isso pro Grêmio. O Internacional tem 5 minutos para tentar alguma coisa. Tu tem um centroavante que não está na forma física dele ainda. Está pegando embocadura ainda. Mas é um cara com corpo, é um cara de imposição, é um cara que o zagueiro vai respeitar. Eu digo, vamos meter a bola na área. No final, vamos embora. Né? Vai todo mundo para lá. Aí tem uma hora que o zagueiro está no meio campo, atrás da bola pro goleiro. Pro goleiro. Não, é só eu vi, tinha 46 minutos de jogo. Outra orientação de agora pro goleiro, Cadu. Mas eu me lembro muito bem, isso, ou seja, é o momento, na Europa... tem que chamar o seu Ramírez e dizer, velho, aqui não. E o meu medo é, será que alguém vai fazer isso? Alguém tem que chamar. Mas que o teu esquema seja esse, Cadu, que eu não tenho jogadores para fazer esse esquema. Bom, vamos contratar jogadores para fazer esse esquema. Não vamos contratar, então vamos mudar isso. Porque vai perder, vai tomar muito gol por erro do goleiro, vai por saída apertada. Daqui um pouco tu pega, com todo respeito ao Grêmio. Todos os times tomam gol. Mas o Grêmio ontem deu uma apertadinha, porque o Diego Souza já não tem velocidade. Porque se é os caras mais rápidos, essa gurizada... A do segundo tempo, alguém tem que avisar. O Júlio Espinosa também fez essa referência. Olha, hoje, essa característica de botar um jogador deitado atrás da barreira, que desde que o Ronaldinho fez ela pula e coloca por baixo, né? E se fosse há 10 anos atrás, se um treinador fizesse isso, o comandante fizesse isso, seria demitido após sumariamente. O jogo, né? Então, mas as coisas que mudam no futebol. Não, Cadu, eu entendo. Olha, eu vou dizer, a modernização do futebol, eu sou o cara que mais cobro velocidade, né? Eu tenho dito futebol é velocidade. O tempo que eu demoro para chegar aqui é o tempo que eu vou dar para o adversário se armar. Se eu for rápido, ele não se arma. Se eu for lento, quando eu chegar na zona que importa realmente, vai estar todos os espaços tomados. A saída do Internacional, Cadu, me parece lenta, essa é a característica. Acadêmica. Permite que mesmo o time do primeiro tempo, que não era um time rápido, que pudesse... O Diego Souza recuava e o Grêmio estava sempre marcando. Né? Essa característica exatamente da lentidão, foi o que o Júlio falou, ou seja, é essa questão do vai e do vem. Tu vai e vem, tu não rifa a bola. Claro que no momento que tu encaixar, né, quando o Grêmio saía... Né, o Grêmio dava espaço, foi que o Internacional teve as oportunidades que ele teve, senão era aquela, voltava para o Lomba, ia lá passava o meio campo, voltava. Eu me lembro daquele, e vocês devem lembrar também, era uma outra mecânica de jogo, mas aquele time do Palmeiras, que foi o grande rival do Grêmio na década de 90, 95, 96. Com o Luxemburgo, era semelhante a isso. Não tinha uma bola que roda. Mas aí... a seleção brasileira... Qualidade, Cadu. Mas qualidade. Se eu te dou... Não tinha uma bola que roda. Laterais, Cafu e Roberto Carlos. O meu laterais, Cafu e Roberto Carlos. Meu Rodinei e Moisés. Mas tu não tem mais de jogadores. O JJ adotou esse esquema. Então, na verdade, aquele jogo, se você lembrar, no jogo aqui no Beira-Rio, por 2 erros de saída de bola, o Internacional fez 2 gols. Depois o Flamengo chegou ao empate. Mas era essa a maneira também, o JJ. Cadu, deixa eu reforçar a nossa discussão aqui, porque eu acho muito importante. Agora primeiramente se surgiu com a mística da posse de bola, né? Então tem 20 minutos, o comentarista entra como um sábio ali, Zac, e diz assim, pois o time está com X% de posse de bola, como se estivesse dando informação. Em todas as transmissões. Agora, eles fizeram uma análise, perdão da redundância, uma análise analítica dentro da posse de bola e descobriram que é 70% de posse do Inter
Inter foi 60% dentro do próprio campo. Ou seja, Porque a bola volta. Ou seja, nada. Respeitosamente. Vamos ver os números. Fica com a bola. Vamos ver os números do jogo. Vamos ver os números do Grenal, já que tu fizesse essa referência aí. Aí cai naquilo que o Em Rodrigo termos de falou, posse vamos de mostrar bola. depois. Olha aí, ó. Grenal em números: 31 posses de bola. Grêmio, Internacional 69. Chutes certos, né? Tiveram chutes 10, 2 chutes certos, o Inter 9 e 2. Passes, o Grêmio 271 passes. O Inter 511, mas é aquilo, a bola ia, voltava, chegava. Desarme, o Grêmio 20, o Inter 12. Defesas, 2 e o Grêmio e o Inter 5. 26 perdas de posse, o Grêmio 26 e o Internacional Cadu, 33. tu vê que o Internacional em números é superou, mas o resultado do Grenal não foi. Não, mas não é. Se eu tenho a posse de bola no campo do adversário, é uma coisa. Vou pegar o jogo anterior, Internacional e São José. O São José meteu uma retranca e o Internacional ficava com a posse de bola, o tico-tico, aquele no campo do São José. É uma coisa. Tu tem que tentar furar uma barreira. Diferente do Grenal. Eu tinha a posse de bola do goleiro para o lateral, do lateral para o zagueiro, do zagueiro para o quarto zagueiro para o volante para o goleiro. Eu não saía da minha intermediária. Aí vai no que o Rodrigo falou. Absolutamente infrutífero. Absolutamente infrutífero. Eu vou ficar com a bola. Até me serviu o esquema se eu estou jogando com o regulamento abaixo do braço. O 0-0 é bom resultado, é bom. Isso, lógico. Claro. Ok, tá Já bem. estava classificado. Estou chamando o adversário para um contra-ataque e vou ganhar o jogo. Eu vou ganhar um contra-ataque. Olha aqui, Agora o Grêmio, espertamente, inteligentemente, o Grêmio dava uma apertadinha ali, mas não saía de trás. E quando daqui um pouco o Grêmio rouba a bola, pega o Internacional desarmado. O Internacional teve 2 chances de gols. Uma primeira do Praxedes, que eu acho que foi um erro do Grêmio no meio-campo. O Internacional rouba a bola. E no segundo, no lance do Lucas, uma jogada individual, de muita qualidade. O jogador viu que tinha um espaço e foi indo. Mas nada de uma jogada pelo lado. Quer dizer, aí tu bota o centroavante, que é o centroavante, o Guerreiro, que é um especialista na bola aérea. Não foi uma cruzada, nem por Mas esse não é o esquema de jogo. A bola não tem bola cruzamento. Então me explica por que entrou o Heitor. Por que eu boto o Patrick aberto na ponta esquerda se eu não vou jogar uma bola pelo lado? Eu não consigo entender. E saiu o lateral direito, o Rudinei, por quê? Eu entendi, estava marcando bem o ponteiro esquerdo do Grêmio. O Grêmio trocou, saiu o Ferreirinha. Exatamente quando o Grêmio... As modificações do Renato que ele adiantou, é isso que eu faço a leitura que o Ramírez exatamente achou que teria o espaço e quis adiantar a sua Ele equipe. quis adiantar, mas o lateral não está pelo meio. Aí tu mas ele joga assim, os laterais são... Por isso que ele está pedindo laterais aí. Não são laterais de linha de fundo, são exatamente... Era o que o JJ fazia com o Palmeiras. E até falamos sobre o Rafinha. O Rafinha tem essa característica. Laterais que se tornam meio campo. No Flamengo. Flamengo. Mas o Felipe Luiz Deixa eu fazer referência alguma aqui, porque eu sempre quero que os nossos telespectadores internautas participem do programa. Olha aqui, alguns em comum. Alexandre Coutinho. O Inter é um time caranguejo. O João Carlos Ferrari. O que seria o Inter? O Silvio Luiz. Inter surpreende no Grenal. Novo estilo de jogo. Do treinador que disse que iria dirigir uma Ferrari. Só não explicou que era de ré. É estilo caranguejo, tu viu? A mesma coisa. O Fernando Sommer, Cadu, o time burocrático do Inter, muita posse de bola, Lomba com mais posse de bola do que o Patrick, né? Ajudou o Grêmio a ser cirúrgico, jogou por uma bola e ganhou o jogo. Bom, vamos ver essa declaração, inclusive, que foi muito polêmica, né? Essa declaração do Dourado em relação a isso, que o Inter tem medo de chutar. Clássico Grenal. Vamos botar aí, vamos botar na tela aí. Olha aí, depois o Záquia, porque o Záquia esteve lá dentro do vestiário com o boleiro, Cadu. Isso aí é uma declaração muito perigosa. Ela tem 2 lados aí. Vamos lá, olha aqui, ó. É difícil falar, cara. Controlamos o jogo todo. O Grêmio atrás o jogo todo. Tivemos bastante chance para fazer o gol. Mas não sei o que acontece. Nos Grenais a gente chega perto do gol e não consegue fazer. Tem medo de chutar, medo de ser feliz, e quem não faz, leva. Nesse contra-ataque, ele acertou um belo chute e, infelizmente, perdemos. Rodrigo Dourado, após o Grenal. Não é o Rodrigo Dourado, é o capitão do Internacional. É o capitão do Internacional. Nenhuma inverdade no que ele disse aí, né? Mas aí, se tu sair num jogo dizendo verdade, senhorinha, respeitosamente... Mas agora o Záquia... Abriu o coração ali. Abriu o coração. O Záquia, assim, alguém tem que cobrar isso do Ramírez.
Só que eu vi esse futebol do Internacional, o João Patrício, muito pelo contrário. Diz que foi acertado o posicionamento dele, tem que ser corrigido, é treinamento, e não foi cobrado não em relação a isso. Não, mas tudo bem, a cobrança ele não vai fazer pública. Agora, a questão do Dourado, eu concordo com o Ruxo, não é um jogador comum, é o capitão do time. O que ele disse, o Fiorinho, até acho que é verdadeiro, parte, né? Parte. Isso é o retrospecto de uma sequência de jogos, de resultados ruins diante do Grêmio. Não foi especificamente só desse jogo, essa declaração aí. Foi um contexto. Até porque esse jogo não chutou, não teve nem situação. A oportunidade de chute foram duas. É que ele se refere mais do Inter jogando na arena. Primeira coisa, não pode deixar jogador da entrevista dentro de campo quando perde o jogo. Não pode deixar. Quando perde assim, um jogo clássico, um jogo... A famosa cabeça quente. Não pode deixar. Tu sabe bem como não é pode, que é, né? Não pode. Aí vai um jogador que tem uma relação. Isso tem que... Quantas vezes, às vezes, os repórteres falam, mas o cara não parou para dar entrevista. Que bom, porque se parar, vai falar bobagem. Aí que vai dar o que eles querem. Então, não fala. Ganhou o jogo, fez gol, deixa dar entrevista, tudo é do contexto. Isso é uma coisa de vestiário. Né? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhado com a direção, com a sua gerência de futebol. Eu acho que eu fico um pouco preocupado porque, primeiro, não pode. O Rodrigo deu muito peso para um jogo que não tem peso. É o Grenal, mas ele deu muito peso a esse jogo. A derrota do é uma derrota circunstancial. Tem aquelas. Eu já perdi jogo para o Grêmio tomando. 2, 3 anos atrás, o Grêmio ganhou 2-3-0, que podia ter sido 5. E o Grêmio criou, errou gol, errou pênalti, etc. Não foi o jogo de ontem. Onde foi um jogo igual, ruim dos dois lados. Tu vai tirar um... O resultado justo seria o 0-0. Quem é que foi destaque no jogo? Olha, o destaque no jogo, para mim, foi o zagueiro central do Grêmio. Esse foi o destaque. Bons jogadores, o lateral direito foi bem, o zagueiro central do Internacional foi bem, o Rodrigo Dourado foi bem, enfim... Vai ter um outro jogador do Grêmio, o Léo Chu entrou, mas faltava pouco, fez o gol, né? Tem mérito. Não teve um jogo assim, uma superioridade muito grande. Então não valoriza esse jogo. Vão aprender. A derrota, eu digo, tem que entender por que perdeu. As cobranças têm sido muito grandes, Rocha. O torcedor tem cobrado muito em relação e a culpa está caindo muito em cima do treinador, né? O Alexandre Coutinho, boa noite. O Inter também, mais um dizendo que é o Caranguejo, o Alessandro Kolavix escola. Com essas peças não há como executar o que o treinador propõe. Já vimos esse filme. Aí se fala em relação ao Cudê. O Alexandre Coutinho, o grupo foi vice do Brasileirão. Não é o grupo o culpado do jogo Caranguejo. O pessoal está adotando muito esse termo aí. O culpado foi o treinador. Olha só aqui o nosso querido amigo Belchior Calduri, mandando um abraço. Calduri. Boa noite, amigo Cadu. Programa qualificado, parabéns. Mas ele está aí porque ele é gremistão. Os gremistas tudo aparece. Um abraço, Cadu. Eu não quero pipocar sobre o tema, Zé, que eu te provoquei. Eu só quero dizer o seguinte. A questão do Dourado, eu acho o seguinte. Ou ele tem tanta liderança sobre o grupo, eu não posso avaliar. Sim. Eu estou dando as duas. Ou ele tem tanta liderança sobre o que ele deu um xingão em todo mundo e todo mundo respeita, ou o vestiário reclama, Cadu. Quando tu vai e tira o teu, porque no momento que ele está reclamando, ele está dizendo, eu não faço. Mas o time está fazendo. Foi espontâneo o que ele disse. Por isso que eu disse a questão de tu seres o capitão do time. Então eu não conheço o tipo de liderança dele, mas acho que é uma coisa ajustada. E ele traz, que é muito mais o retrospecto dele, que é ruim, do que propriamente o Rodinei estava jogando o segundo ou terceiro Grenal ali, né? Não sabe nem o que estava acontecendo. O zagueiro central estava jogando o primeiro. O zagueiro central jogando o primeiro. Então ele trouxe um retrospecto ruim, que pode ser, que pode até, que o Inter tem perdido mais Grenais, tem essa invencibilidade do Grêmio, mas não era o do jogo, realmente. Então ele trouxe para o vestiário dele um problema que não era do vestiário. Olha aqui o Marcelo que é o homem lá da lavagem 5 estrelas, para deixar o seu carro, que é um brilho, que é um espelho total. Aí ele perguntou, se não vão fazer nenhuma referência à marcação alta que o Grêmio fez, foi aquela proposta exatamente na saída de bola no início do jogo, que o Grêmio tomou essa atitude, né? De marcação, aliás, marcação individual, né? Ele fez uma marcação individual. Mas a marcação que não...
que não surtiu, não foi responsável por alguma coisa, porque mesmo que não tivesse essa marcação alta, o Grêmio competentemente marcou o meio para frente, o meio do Internacional para o seu ataque. Tu não tinha... Quando, por exemplo, quando entrou o Guerreiro, ele bota o Lucas Silva. Fechou a entrada da bola, a bola não chegava no Guerreiro. Aquele corredor, Mas aí é outra proposta. Corredor que o zagueiro encontrou, que quase fez o gol, acabou. Botou um volante que é volante, botou um na frente da área. Então, não chega a bola pelos lados, que eu não tenho jogador para isso, e ele me tira o Rudinei, que bem ou mal ainda tentava chegar na linha de fundo, bota um lateral para entrar pelo meio, e o Moisés, ele botou o jogador em cima do Moisés. Então, o Moisés fica mais no seu lado, cuidando do jogador. Ele bota o chileno na ponta esquerda, que não é o lugar. E esse vai ser titular, hein? Não, vai desbancar o Patrick. Mas não é o lugar dele, titular. Cadu. Ele pega a bola, pode ver, ele vai para o meio. Ele não consegue nem ficar, ele fica de costa para a lateral. Ele não é o lugar dele. Eu conheço muito pouco dele, mas... E esse é o homem que veio para ser titular. Foi não, pedido eu do jogador, acho até que tem qualidade. Então, mandou mensagem que está nos assistindo. O Dejame aqui, o Francisco Tuga dizendo, por favor, ser campeão brasileiro com Moisés, Rodinei, Marcos Guilherme e Lindoso, acabou o futebol. Mas o Inter, olha, se não tivesse sido a questão de arbitragem, teria sido. Rogério Soares... Qualquer dia o professor Pardal vai inventar até quando o próximo jogo, Lomba com 9 e Guerreiro no gol. Aí por diante, tá louco dizer. O Jadson, graças a Deus tínhamos o Breno no gol. Se fosse o Paulo Vitor na bola do Praxedes, era gol. Está nos assistindo o Santaninha. O Paulo Vitor que está rescindindo o contrato com o Grêmio, é exemplo do que aconteceu com o Vanderlei. Santaninha está nos assistindo, viu? Grande Santaninha. Tem feito sucesso às sextas-feiras aqui o Santaninha. Ele disse que a porção Deus continua intacta, só a porção humana que contraiu o vírus. Tá bom. Vamos ver o que o Ramírez falou exatamente sobre essa declaração do Dourado e também sobre o jogo. Yo creo que hay un mayor problema cuando no se genera. Y hoy generamos. A mí me preocupa que no genera, pero generamos. Entonces, el no concluir, bueno, vamos a trabajar para ese último momento, digamos, que ya lo hemos trabajado, lo vamos a seguir trabajando. Pero sí, tiene razón el capitán, que en este tipo de partidos, ante rivales de jerarquía, fuera de casa, tenemos que aprovechar las que tenemos, porque si no el rival llega y te las aprovecha. Antes e tentaram levar ele. Tá aí então o Ramírez dizendo que, de uma certa maneira, ele gostou, né? Porque o Inter criou as situações, exemplo que fez com o São José, e aí deu razão ao Dourado, né? Exatamente na falha nas conclusões a gol. E o Inter não marcou nem no Grenal, nem com o jogo São José. E não dá para comparar, com todo respeito ao São José. Falar nisso, como é que estão os resultados aí? Tem clássico, tem Caju, tem Brapel. Tem 3 clássicos rolando agora. O Aimoré está ganhando o Novo Hamburgo 2-0, né? Gols do Luiz Soares e do Isaías. E os outros dois estão 0-0, o Brapel e o Caju. Tá certo. O Aimoré vai para quantos? O Aimoré está melhorando. O Aimoré está em 8º. Eu não sei se tu vai chamar comerciais ou eu posso entrar no... Não, Sexto, vamos lá, segura aí, Sexto porque, olha, bom, aí não se discute. A certeza você tem para levar o seu carro para fazer o local da revisão. É na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados. Então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus, né? Avenida Ceará, 1055. Nesse momento, segurança, tranquilidade aí, segurança também, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245, está aí na tela para você. Então, revisão do carro, troca de pneus e outros serviços também, geometria, balanceamento, diversos serviços que a Casa dos Pneus lhe oferece. Avenida Ceará, 1055. Olha, a gente está em época de declaração de imposto de renda, foi inclusive prorrogado, né, para o mês de julho, mas não deixe para a última hora. Faça a sua declaração de imposto de renda. Aí o local certo para você é na Village Serviços Contábeis. Então, encaminhe toda a documentação, faça o contato, tá aí os contatos da Village, para que você, com toda a antecedência e toda a tranquilidade, faça a declaração de imposto de renda. Ou a sua empresa também, né? Se você quiser uma empresa de credibilidade, confiança, aí o caminho é a Village Serviços Contábeis. Nossos 2 toques também para Sanar Farmácias, que é um novo jeito de cuidar. Na Farmácia Arnácia você confere aí pelo site www.farmaciarnácias.com.br, sanarfarmácias.com.br, todas, né, as ofertas que a Sanar Farmácias
lhe oferece. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, ouvindo aí, né, o lado vencedor do Clássico Grenal de ontem. De sábado, né? Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo, ao vivo, em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e assiste aonde você estiver. Nosso Dois Toques de hoje com o Luiz Fernando Zac, Ayrton Rusch e Flávio Fiorin. Nosso Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, da sua empresa também, como você quiser. Películas para carro e para residência, espetáculo. As películas de residência da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento também segurança, tranquilidade, você ganha tempo. Agende sua ida até uma das lojas da Baidob, o telefone está aí na tela para você. Seu carro tem aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, aonde for, então você resolve lá no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309. Então aí os contatos, fale com o Marcelinho e deixe seu carro zerado. Agora, para deixar o seu carro, que é um brilho total, que é um espelho total, aí então na lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz 5 estrelas, né? Lá que você tem diariamente, então tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, no domingo, está aberto aí diariamente para você deixar o seu carro, que é um espelho, né? Que é um brilho total. O endereço está aí, o telefone, na Avenida Nilópolis, aqui em Porto Alegre. O Rusch, eu queria fazer a referência antes do encerramento do primeiro bloco, mas vamos ouvir o Renato primeiro, né? O Renato que foi positivado Covid, não acompanhou a delegação, mas repetindo a informação, segundo o departamento médico, ele está em quarentena, sintomático, então apenas, né, se resguardando nesse tempo de quarentena. Mas vamos ver o que ele falou sobre o jogo e a vitória do Grêmio no último sábado. Olha, Zé, a herança que nós tínhamos um Grenal, um clássico, a rivalidade, e o Grêmio venceu mais um. Nos últimos 3 anos, eu acho que o Grêmio perdeu apenas um Grenal, e todo mundo sabe do jeito que nós perdemos o Grenal do Campeonato Brasileiro há um tempinho atrás, né? Todo mundo viu. Eu acho que, e depois, se você for ver direito, é a segunda partida, basicamente, que eu tenho um time base para jogar. A segunda partida do ano que o time do Grêmio joga, eu tenho aproveitado bastante os garotos, tenho dado bastante oportunidades para eles, e eles têm correspondido para a gente. Então, um time modificado, o tempo todo, é difícil de você ter aquele entrosamento, é difícil você já achar que o garoto tem aquela experiência necessária, por isso que eu estou procurando mesclar. Mas é lógico que a cada jogo eu vou observando, não só os garotos, mas os jogadores mais experientes também, para procurar colocar em campo o que a gente tem de melhor e o que eu acho que vai nos ajudar na próxima quarta-feira. Amanhã, pela parte da manhã, por exemplo, a gente já está treinando de novo, quer dizer, depois de um jogo, ninguém consegue dormir. A gente vai dormir 2, 3 horas, amanhã a gente está trabalhando. Para quê? Para dar pelo menos o almoço para os jogadores com seus familiares, afinal de contas é Páscoa. E segunda-feira de madrugada a gente já está viajando para o Equador. A gente não para, a gente tem bastante jogadores entregues ao departamento médico também. Mas a gente sabe que vai ser um jogo importantíssimo na próxima quarta-feira, uma partida de 180 minutos. Mas o jogo de hoje também era muito importante. A gente tem que falar do Grenal. O Grenal é Grenal. Eu sei que hoje o Grenal não foi tecnicamente muito bom, mas nós terminamos o jogo com 9 garotos. E as melhores oportunidades da partida foram do Grêmio. E o Grêmio ganhou. E o Grêmio assumiu a liderança do Campeonato Estadual, com uma partida a menos. Então a gente tem que falar isso. É isso que a gente tem que falar hoje. Quarta-feira, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Eu vou precisar da revisão médica amanhã pela parte da manhã, para ver quem vai viajar. Segunda-feira já penso na equipe que vai enfrentar, Independiente. Mas hoje nós temos que falar, com todo o respeito a todo mundo, do Grenal. O Grenal, o Grêmio venceu. Mais 1-0 e assumiu a liderança do Campeonato Estadual. Tá aí então o Renato falando sobre essa vitória. Ele fez referência, evidentemente, que ele, né, depois que ele foi realizado o exame, positivou Covid. O Daniel Nunes é assintomático, não. Eu transmiti o que foi dito pelo Departamento Médico do Grêmio. O Renato está assintomático, segundo o Departamento Médico do Grêmio, né? E cumpre aí a quarentena em relação a esse período aí. E fica aquele temor... Ele sentiu aqueles sintomas, como diz aqui o evidente, né? Que foi febre, dor de garganta, cansaço muscular. Mas essa foi a palavra utilizada pelo
departamento médico do Grêmio, que ele está assintomático. Olha aqui, muitas questões aqui, muita gente, olha, o Rogério Soares, olha, saudade do Abelão, o Jaime, volta Abelão, o Alexandre Coutinho, volta Abel, é impressionante. O Ivo Luiz Cunha, o Ivo Luiz, o Chitolina, seu parente Chitolina? Chitolina? Mas não é o Marcos Chitolina. Não é o Marcos Chitolina, mas deve ser parente. Mas o Ruxo fez essa referência e queria que vocês comentassem que o Grêmio terminou o jogo com 9 jogadores vindo da base. Para mim, o Grêmio tem aproveitado melhor a base do que o Inter. E queria a opinião de vocês. O Ruxo fez na abertura do programa exatamente essa colocação. E era o que a palavra que eu tinha pedido quando tu anunciou o intervalo, e eu então vou abrir com o que eu ia dizer. Eu abri saudando a vitória do Grenal e saudando as coisas positivas. Eu queria exatamente falar do que não deu certo, Cadu, porque o Grêmio tem um jogo quarta-feira importantíssimo, volto a dizer, não dá para imaginar um clube fora da Libertadores hoje. Altera o seu orçamento, altera jogadores que não querem ficar jogando aqui porque querem vitrine, então tu disputar a Libertadores é imperativo. E o Grêmio precisa passar dessa fase para ir para a fase de grupos. Então, o que não funcionou ainda, Cadu? O Grêmio tem um titular que está sendo muito contestado, que é o Alisson, e também foi talvez a partida mais modesta dos todos os atletas do Grêmio que estiveram em campo, foi o Alisson. Né? O pessoal reclamou bastante, nos livramos do Tassiano, o pessoal colocou aqui, mas o Alisson não jogou nada. O Maicon não viajou e o Darlan, que entrou muito bem no Grenal, seria titular. Bom, se ele tivesse aqui, certamente seria titular o Tassiano. E concluindo o raciocínio, o segundo jogador é a posição que está em aberto, é o número 10. Né? O Jean-Pierre, o Renato, nessa entrevista que tu nos trouxe, ele deixou expresso de que o Jean-Pierre não está jogando, que está lesionado, não está rompido, não está treinando em separado, ele está lesionado. Propostas Ruxo, não querer te interromper, do Fluminense e do Santos. Sim, sim. Essa proposta já havia uma manifestação do presidente, mas no futebol que vale hoje não vale amanhã, né, Zac? Mas então o Grêmio centralizou no Pinares e a resposta dele também foi muito modesta. Também esteve longe de ser aquele jogador que aproxima, que articula, que faz o Grêmio girar. Então, a resposta acabou sendo o que disse o teu telespectador, o nosso telespectador aí. Foi a resposta dos jovens, foi a velocidade que eles trouxeram o time com o Ricardinho, que é um jogador muito rápido, é uma afirmação que está chegando com 19 anos. O Léo Pereira, que temos que conhecer um pouco mais, né, pelo seu ímpeto. E o Léo Chu, que já tinha feito um brasileiro, ele agora está com 19 para 20, ele fez um brasileiro com 18 para 19 pelo Ceará, e já está se tornando uma realidade. Então fica, Cadu, fica pendente o cérebro do time e fica pendente a resposta do Alisson, que é um jogador importantíssimo taticamente, que ajuda na marcação, mas que está muito aquém tecnicamente. Bom, o Léo Chu é um jogador que já daqueles que já ficam marcados no Clássico Grenal, né? Esse é um jogador que já fica na história. Se arrependeu de ter forçado lá no Porto São José, né? Pois é. Foi. Borracha. O Popete vai fazer 2 gols. E só... O Julinho Espinosa está da nossa audiência aqui. Julinho, já fiz referência, né? Aqui a análise perfeita que a gente me repassasse hoje. Já fiz referência aí essa tua análise aí, concordando aí plenamente contigo. O Arilson, manda um abraço pro Cadu, tô vendo aqui em Sorriso, do Mato Grosso. Grande Arilson. Olha aqui, ó, a Simone, tu conhece? Eu quero avisar que vocês não trouxeram os celulares que estão mandando mensagem para mim, não tô. O teu fã-clube, Tá desligado. Cadu quer me arranjar bronca, deixa ele. O fã-clube que é liderado pela dona Dani, né? Fã-clube de torcedores querendo se manifestar sobre a vitória. Exatamente. Olha aqui, o Léo Chu, ele fala, inclusive, sobre esse gol que deu a vitória ao Grêmio. Fico muito feliz, né? O gol neles tem um gostinho a mais e esse gol vai para toda a torcida. Queria estar aqui hoje com a arena lotada, mas sei que um dia ainda vou vivenciar isso. Esse gol, essa vitória vai para vocês, nação. Amo vocês. É o Flechinha, é os guri. Daí, ele que se caracteriza agora como um jogador de Grenal, não tenha dúvida. Olha aqui, ó, o Jackson Silva disse, Ruxa, o jogo perigosíssimo na quarta-feira. O Flamengo levou 5 na Libertadores no ano passado, né? Lá no Equador.
Sem dúvida, e eu quero ir Fiorinho, eu acabei não repercutindo. Eles empataram o clássico sábado, viu? Tu anunciaste as ausências e eu não repercuti, tu anunciaste as ausências, eu não repercuti. O Kahneman não viajou, o Maicon não viajou, que é uma estabilidade, vamos dizer assim, né? E os jogadores experientes, né? Sim, para um jogo que será de pressão, porque o Independiente deve estar pensando o jogo, em resolver lá e não deixar para vir aqui. Então, esse jogo é muito importante. Imagino, Cadu, que o Grêmio vá, já projetando um pouco a equipe, não quero fugir do Grenal, mas que o Grêmio vá com o Lucas de volante, o número 5, tá? Exatamente porque o jogo é fora, porque o jogo é fora, vai jogar com o Matheus Henrique na função que ele realmente renda, né? E eu não sei, aí o Renato não viajou, mas as ideias são dele, se o Grêmio vai manter o Pinares ou tentará fazer o terceiro volante com o Darlan, que vem numa fase esplendorosa, entrou mais uma vez com uma superioridade em campo quando entrou no Olha aqui o Vander e a Simone, tu conhece a Simone, né, Fiorinho? Conheço. Perguntando sobre o Garbaski, né, que falta faz o Garbaski. Só que o Garbaski, até ele não está positivado com Covid nem nada, né? Foi uma decisão pessoal da família. Ele está isolado em casa. Ele fez a primeira vacina, fez a primeira dose, né? Ele tomou a vacina que era Oxford, que tem uma segunda dose, só 90 dias, então ele voltará ao programa após a segunda dose. Mas ele, inclusive, nem na empresa tem ido, né? O Garbaski está concentrado, cara. O Garbaski, o melhor deles todos. O Garbaski é o melhor deles todos. O Zaca lembrou aí, o Independiente Del Valle empatou com o Barcelona de Guayaquil, 2-2 fora, né? Fora. E estava perdendo por 2-0 e buscou empate no clássico. O Grêmio não vai ter as facilidades que teve, não, na primeira fase da pré-Libertadores. Olha, o Wildo Moura, dupla Grenal, time muito fraco, os dois. Foi só falar no fã-clube feminino do Rujo já apareceram. Olha aí. A Mara Moura Cleite está te mandando. Um beijo, obrigado pelo carinho. Diz ela, dá-lhe Ruxo. Eu anunciei no grupo a minha vinda ali passou. O pessoal muito querido que prestigia, vem da política, não são muito do futebol, né, mas... É muito legal esse relacionamento. Tá certo. Mas vamos repetir, liderados pela dona Dani. Tem. Mas não vem problema. O grupo tem chefe. O grupo tem chefe, não é? Tem comando. Olha aqui, ó. O nosso 2 toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídia para todos os tipos de carro, né? Automação residencial, como eu já tinha falado antes, né? Então, faça isso levando seu carro na Baidob. Nossos 2 toques também para nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, né? Aquele banco que está sempre facilitando a sua vida, né? Ou seja, você tem lá todos os produtos aí que o Banrisul lhe oferece. O caso do Pix, né? Que você tem todas as possibilidades aí de tranquilidade de transferência, também... o Banricompras, né? Na hora de comprar, de pagar, melhor dizendo, está comprando, tem que pagar, né? Não tenha dúvidas, vá de Banricompras. E também pelo Pix, Pix Banrisul. Faça transferência e pagamentos instantaneamente a qualquer hora pelo Banrisul, que facilita a sua vida aí com os produtos do Banrisul. Você está pensando em reformar sua casa, em construir, dar manutenção, seja o que for, então material de construção você tem aonde? Na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo que você precisa e também, se der um problema na sua empresa, no seu condomínio, onde for, você tem que ter os teleentregas. De maneira presencial, aquele atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, ou pelo teleentrega, os telefones estão aí, você recebe com toda a segurança e toda a tranquilidade. Afinal de contas, né, são mais de 30 anos no mercado, isso diz bem e diz tudo que a Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você necessita na Ferragem Lampião. Tudo que você precisa e o que você imagina que possa precisar, você tem na Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para a Gráfica Clique Impresso, que é a sua gráfica a um clique. Lá você pode personalizar o seu quadro, né? Por isso, então, já que pertence ao Grupo Impressul. Já que se falou no Garbasco, vai um abraço para o nosso querido Garbasco. Olha aí, ó, esses são um dos tantos quadros aí que a Gráfica Clique Impresso pode personalizar o seu quadro para decorar a sua sala, a sua empresa, dar de presente, estão aí os contatos, olha só, né? O pessoal do interior tem o WhatsApp,
para você fazer contato, pessoal de Porto Alegre, além do WhatsApp também, direto, né, na loja, que na Avenida Nilo Peçanha, 2469. Então, embeleza a sua casa, o seu escritório, a sua empresa, com os quadros da Gráfica Clique Impresso, sua gráfica a um clique, pertence ao Grupo Impressor. Vamos para um rápido intervalo. Mensagem do nosso patrocinador, seguidinha, para o último bloco do nosso Dois Toques. Que horas você viu, Ramon? A gente começou... Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24 524 da Claranet, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. O Instagram da RDC também para acompanhar os bastidores. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques de hoje com o Luiz Fernando Zac, Ayrton Ruschel e Flávio Fiorin. Nosso Dois Toques para a CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Integre ao Grupo Profissional Liberal, só acessar o site www.cpl.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que teve mais um resultado positivo. Ganhou o São Luís ontem, né? 1-0, está em 8º lugar e está a 3 pontos do G4. Olha só, saiu de uma zona incômoda aí, que se encontrava ali, batendo na porta da zona de classificação, que significa 2 vitórias, né? Teve aquele... E foi o time que não perdeu para a dupla, né? Empatou, não perdeu para o time da Série A, empatou com a dupla Grenal e ganhou do Juventude. Dupla Grenal. Os resultados nesse momento dos jogos aí que estão acontecendo pelo Campeonato Gaúcho. Chegou o Hélio Vieira, arrumou a casa, né? É verdade. Brapel está 0-0 ainda, o Caju também está 0-0 e o Aimoré segue ganhando o Clássico do Vale contra o Novo Hamburgo 2-0. Tem uma questão. Primeiro, às vezes imaginando, às vezes a gente ouve, Zac, técnico não faz diferença, que resolve o jogo. Hoje é fundamental. Eu fico ouvindo, eu digo, não, ainda bem que eu estou... A dupla Grenal, o Cadu sabe, a dupla Grenal sofria para ganhar esse Brasil do Hélio Vieira lá em Pelotas. É verdade. Olha, o futebol, o treinador hoje, para mim, não tem mais... Eu coloco assim como, olha, de 60% a 70%. Vê os times que tem treinador e acabam... Porque o futebol está muito parecido, os jogadores estão indo, os craques mesmo, os diferentes estão indo com 18, 19 anos, estão indo embora daqui. O que ficaram? Um monte de jogadores médios e quem é que vai fazer? E jogador velho, esses que aí eles adoram. O pessoal está pedindo para o Inter negociar o Praxedes e em nenhum momento, pelo amor de Deus, não negocia o Patrick, quebrador de linhas. Vamos lá, o Praxedes, o Internacional tem que fazer 90 milhões aí, até para colocar... Precisa de dinheiro, né? Olha aqui o Kiko Asmus, que é filho, né, do ex-presidente colorado, José Asmus, disse, boa noite, beijão para você, Cadu, e pro Império Otomano faz falta o Serginho mesmo gremista aí, o Império Otomano tá aí. Eu sou o Fiorinho. Império Otomano olha aqui, uma questão que ficou muito, que ficou aí, que o pessoal quer saber, Zac, o Zac já fez essa referência aí, mas o pessoal está insistindo sobre essa nova mecânica de jogo, né? O que você pensa sobre esse tema aí? Ficar melhor aí, entender essa mecânica de jogo aí do Ramírez, que é essa novidade, né? No futebol brasileiro não tem essa mecânica de jogo. Tu sabe que, só fazer um pequeno parênteses do Império Otomano, você ia me perguntar, não, porque o Império Otomano, Ruschel, ele ganhou o Campeonato Gaúcho, ele ganhou um Grenal de 5-2, ele foi campeão da Copa do Brasil, ele foi 2 vezes vice-campeão brasileiro, 87 e 88, e ele não deixou o clube endividado. Esse é o Império Otomano. Ele não ganha nada, ganha... E um dos integrantes desse Império Otomano teve aqui sexta-feira, o Daniel Franco. Daniel Franco. Falar em Daniel, Zac, a tua opinião para a gente encerrar o programa aí? Sobre o sistema, eu acho o seguinte, o esquema é bom desde que tu tenha bons jogadores para fazer. Penso que o Internacional não tem os jogadores indicados para esse tipo de esquema ainda. Se vai buscar, se vai ter condições de trazer, isso é uma outra discussão. Eu vejo toda hora falar, sai o Praxedes, vai ser vendido o Yuri, que em tese são 2 jogadores titulares. E jogadores que o Internacional não tem hoje no grupo um substituto para o Praxedes, o estilo de jogo do Praxedes. O Yuri, eu acho que eles acreditam muito na recuperação do Guerreiro. Bom, o Guerreiro voltando. E o próprio Thiago Alarme, que foi muito bem nesse esquema semelhante com o Cudê. Olha aqui, o Francisco, o Chico, o homem de seguros. Chico Dutra. Chico Dutra, faz concorrência para o Serginho.
Quando nós pegamos, eles dizendo o Inter, né? Um time rápido no meio para frente vai ser um festival de terror com esse esquema suicida. Deus nos livre. Um abraço a todos. Valeu, Záquia. Valeu, Ayrton Ruschel. Um abraço ao meu grupo, Movimento Grêmio Independente, todos parceiros lá que estão pensando no Grêmio. Valeu, Fiorinho. Queria dar um abraço. Queria dar um abraço a Humberto Rimoli. Eu queria encerrar o programa exatamente fazendo essa com a perda aí do Rodrigo Filho, do Rimoli também, né? Perdemos aí nosso querido amigo Homero Cavalheiro, né? Professor Homero Cavalheiro. Em compensação, o Branco voltou para casa, graças a Deus. Né? Que bom que as pessoas, mas o que a gente perdeu aí, foram duas grandes perdas aí, não tenha dúvida, né? O Rodrigo Filho do nosso querido amigo Humberto Rimoli, vai o nosso sentimento, nossos pêsames, e também a família do professor Homero Cavalheiro. Bom, o Barranco agora com os novos protocolos, né, estão aí funcionando até às 18 horas. Então você tem toda a possibilidade para curtir lá, almoçar, né, ficar mais um pouco durante a tarde. Então, os horários do Barranco, de segunda a sexta, das 11 às 18, e depois teleentregas, de segunda a sexta, das 11 às 15 e das 18 às 22. Sábado e domingo, das 11 às 22. O complexo do Barranco. Então você não fica privado das delícias do Barranco. Vai lá, curte, almoça, ou depois à noite para janta, através do teleentregas que você tem todas as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá e me locomovo em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Tem dois endereços, Avenida Ceará 370 e da Avenida Ipiranga 813. Continua aquelas barbadas Jefferson Fisternal lá, né, o novo Cerato 2.0, 24 vezes, taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos e agora também em duas rodas. Ayrton Ruschel, tu que é homem das duas rodas, agora é Suzuki São Motos. Suzuki São Motos. No lado da revenda da Avenida Ipiranga, você tem a possibilidade ou duas rodas ou quatro rodas com todas as facilidades lá nas revendas com Jefferson Fusternal. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.